entrevista de hoje é com Gilmar Santiago, candidato à vereança de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Seja bem-vindo. Explique para a gente quem é Gilmar Santiago e como ser a voz representante de Salvador, como vem afirmando em suas falas. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Já conheço a Cipó de muito tempo, né? Uma amiga que trabalhava aqui na Cipó, Daniela Rocha, mas eu acho que talvez nem vocês conheçam, porque a Cipó também tem tanto tempo, né? Tem 25 anos, né? 5 anos. Já foi. Então, assim, fiquei surpreso aqui chegar e ver um bocado de jovens, negros, jovens, mulheres negras, jovens, fazendo esse podcast, né? Eu tenho participado de vários podcasts em Salvador e o formato é bastante diferente, né? Então, bom, mas eu sou Gilmar Santiago, eu nasci no Bom Joá. O Bom Joá é um bairro que fica ali nas margens da BR-324 e fica, é uma espécie de um vale, né? Porque de um lado você tem no alto a Fazenda Grande, do outro São Caetano, né? E foi ali nesse bairro que eu nasci, foi ali que eu cresci, foi ali que eu aprendi a lutar, aprendi a lutar. Primeiro comecei a minha trajetória política fazendo teatro de rua, depois, por uma necessidade, fui fazer luta de moradia. Eu costumo dizer que eu sou filho do Marotinho. Marotinho é uma ocupação. Hoje tem esse nome pomposo, ocupação, mas é invasão. É invasão. Vocês sabem que Salvador foi uma grande invasão, sendo que a elite branca ocupou os melhores espaços e deixou os morros dos lados para o povo, já que essa cidade foi construída, né, desde a sua formação social, sem nenhum planejamento, né? Não é à toa que Salvador é a terceira capital e mais favelas, né, no Brasil. Então, eu casei, tive meu primeiro filho tinha 18 anos de idade, não tinha onde morar, e aí nós nos juntamos com outros jovens e conseguimos refundar o Marotinho. O Marotinho foi uma ocupação em Salvador, começou em 1976. Essa cidade sempre teve um conflito grande, né, com relação a essa questão da moradia. Então, essas pessoas que participaram daquela ocupação levaram quase 4 anos, né, para levantar as casas, taipa, a prefeitura vinha, derrubava, sempre com mandato aqueles mandatos de desocupação, para atender os interesses de um latifundiário urbano chamado Renato Schindler. Essa primeira leva do Marotinho foi vitoriosa. Não sei se você já viu falar num bairro chamado Novo Marotinho. Sim, sim. Ali Perto do Barradão. perto do Barradão, né? Aquelas pessoas ali, né, aqueles moradores, eles vieram dessa luta de ocupação. Na época, o prefeito Jorge Age, que era um prefeito de ONG, desapropriou uma grande área ali e fez um loteamento para esses moradores. De forma que em 1981, eu e outros companheiros, nós reocupamos essa área. Foi uma ocupação na época com mais de 500 famílias, uma ocupação organizada, ninguém tinha um terreno maior que o outro. Nessa comunidade nós construímos uma escola chamada Escola Independente, e foi a primeira escola comunitária do bairro. Centenas de crianças passaram por essa escola. E essa escola é uma escola também que tinha teatro, tinha capoeira, tinha dança, tinha os profissionalizantes, na época de silk screen, tantas outras ações, né, de inclusão social. Então eu venho dessa luta, né? Candidato Príncipe Caminhada afirma que é a voz de Salvador e que quer a cidade mais justa, inclusiva e forte. E quer ser a voz das mulheres trabalhadoras, das guerreiras e da juventude. Como fará esse enfrentamento ao feminicídio em Salvador, uma das capitais que mais mata mulheres e jovens, sobretudo mulheres negras?
Olha, essa marca A Voz de Salvador surgiu de um movimento que nós criamos na pré-campanha chamado Escuta Salvador, né? Eu já disputei 6 eleições para vereador. Ganhei 3 e perdi 3. Então, nessa 7ª, e acredito que última campanha eleitoral que eu disputo, né, nós, de forma coletiva, discutimos a necessidade de inovar na campanha eleitoral. Então, nós acreditamos que o Escuta Salvador foi uma novidade política nessa eleição. Uma escuta que tem como objetivo construir um programa político para a cidade de forma coletiva. Então, nós fizemos 19 edições desse escuta em vários territórios da cidade, com vários segmentos, né? Fizemos escuta da juventude, fizemos escuta de saneamento e meio ambiente, fizemos escuta das pessoas com deficiência, né? Salvador é uma cidade que tem um percentual altíssimo de pessoas que têm deficiência, e a maioria dessas pessoas são negras, né? Então, assim, a gente fez essa escuta, e desse processo de escuta a gente conseguiu ter um produto final, que é um programa, né, que a gente pode depois passar para vocês. E como funcionava essa escuta? Essa escuta era assim, nós marcávamos, por exemplo, a primeira escuta que nós fizemos foi lá no bairro do Matatu, que fica ali, as pessoas apelidam de Baixa do Tumbo, mas a gente chama sempre de Vale do Matatu. Então, assim, a gente pegou as pessoas dali de Luiz Anselmo, Cosme de Farias, né, do próprio Vale, e discutimos com elas qual é o maior problema que você tem, né? Quais são as principais reivindicações da comunidade, né? Então, a escuta foi um momento da gente ouvir as pessoas que moram nos lugares, que sofrem, né, com a ausência de políticas públicas, né, e reclamam, por exemplo, das linhas que foram cortadas de ônibus, né? Tinha linha para Barroquinha, hoje não tem mais, né? Aliás, eles mataram a Barroquinha, né? Mandaram o comércio da Barroquinha. Eles mataram a Barroquinha, né? Então, você vai no horário de pico na Barroquinha e você não vê mais. Ali era uma estação de transbordo, né? Eu lembro que na minha geração só tinha 2 estações de transbordo, Terminal da França e Barroquinha. Então, ambas, né, tá exatamente no centro antigo, foram praticamente eliminadas. Então, as pessoas falavam, por exemplo, do lixo, por exemplo, né? A gente tem uma política de resíduos sólidos em Salvador que é extremamente nociva para a população, né? A limpeza urbana ela só funciona nos bairros nobres da cidade. O lixo é recolhido, às vezes, no horário de meio-dia, né? Tem um exemplo gritante que é lá no Bom Joá, do lado da escola, do muro da escola, tem uma caixa coletora que pega daquela parede e vem aqui, dessa outra parede, com uma altura enorme. Quer dizer, caixa coletora de lixo só existe nos bairros populares, né? Os lugares de difícil acesso às encostas não tem limpeza urbana. Então, como a maioria dos nossos bairros em Salvador só tem uma rua central e o resto é de subida, que é descida bica, nesses lugares não tem limpeza urbana. Então, as pessoas lá no Vale do Matatu falavam. Então, assim, em cada bairro as pessoas iam dizendo qual era a principal demanda. No Calabetão, por exemplo, a principal reivindicação da comunidade é que tenha uma estação do metrô no Calabetão, que tem no Bom Joá, e a outra é lá na estação Pirajá. Então as pessoas andam da estação Pirajá para o bairro e eles acham que ali deviam ter uma estação, né, de metrô. Então, a partir do Escuta Salvador, quando nós concluímos esse processo, no dia 15 de agosto, aí dia 16 de agosto começava a campanha. Então, a gente não podia usar como marca o Escuta, porque senão era uma caracterização de campanha antecipada. Aí a gente, assim, rapaz, a gente escutou tanta gente nesse processo de discussão sobre a cidade. Vamos dar agora a marca para a campanha A Voz de Salvador. Aí escolhemos coletivamente que seria a marca de Salvador. Depois alguém disse, rapaz, mas a marca de Salvador parece que é a marca de Kleber Rosa também. Uma coincidência, né? Uma coincidência. E a gente manteve, né, A Voz de Salvador. A Voz de Salvador pretende ser, que é o que nós queremos fazer com o mandato, porque a gente vai conquistar nas urnas, um espaço coletivo, né?
Nós entendemos que num país como o Brasil, que de cada 10 dias da história, 7 foram vividos sob a égide da escravidão. Depois você tem os ciclos de ditadura militar, ditadura de Vargas, ditadura de 64. Então, assim, nós tivemos poucos momentos de democracia no país. Então, a gente tem que alargar esse espaço da democracia. Então, tem o nosso, digamos assim, horizonte revolucionário em Salvador, no Brasil, na minha opinião, é construir uma democracia participativa. Né? Ter uma classe média negra. Imagine, a gente não tem uma classe média negra no Brasil. Nos Estados Unidos, que você tem menos de 20% de população negra, você tem uma classe média negra que tem um PIB quase que do tamanho do Brasil. Né? Então, a ideia da Voz de Salvador é isso, é ser um espaço. A gente está fazendo isso durante a campanha, mas durante o mandato, um exercício em que a gente possa dar voz, né? Dar voz no mandato, né? Às reivindicações, né, mais elementares, tipo transporte público, emprego, né, Salvador. O Brasil está crescendo o emprego, estamos vendo a menor taxa de desemprego no Brasil, 6,9. Aí, como você vem para Salvador, continuamos a capital do desemprego, a primeira capital de desnutrição infantil, né? A 20ª em qualidade de vida. Né? É como se a gente vivesse em Salvador uma apartheid, muito parecido com o que era a África do Sul. Eu sempre digo que Salvador tem lugar de negro e lugar de branco. Né? Ou seja, você tem o lugar de branco é aquele território da cidade que concentra 80% da riqueza. 80% do PIB de Salvador ele está naquele eixo ali do Iguatemi, da Paralela. Ituba, O que o mercado imobiliário chama de L da cidade, o L da cidade. Tem um militante do movimento chamado Nilo Rosa, que na década de 80 ele fez o doutorado dele na França, e ele fala exatamente dessa economia de Salvador. E ele caracteriza o restante da cidade como a economia da miséria. Né? Aí cita ali a Feira do Ouro, né? Que no século XXI você ainda tem aquele modelo de escambo, né? Então, assim, uma cidade pobre, né? De maioria negra, com uma concentração de renda altíssima. Então, você tem uma parte da cidade que funciona tudo muito bem, tem padrão de cidade de primeiro mundo, e o restante da cidade, né? Que a gente chama de Roma Negra, na miséria, Na cidade, uma desassistência. cidade que é preta, que não precisa de nem colocar um prefeito com a nossa cara. Porque exatamente como você fala dessa feira informal, que é a Feira do Ouro, que é bastante criminalizada. Já foram muitas pessoas perdendo ali, Sim. tirada ali a força policial. E pegando um gancho também. Mas não acaba, né? Exatamente, não acaba. Esse é o processo de continuidade e resistência também, né? E tá ocupando esses espaços assim para fomentar o empreendedorismo livre. Ontem eu visitei dois acampamentos. Um ali no Costa Azul, que é o Atlantic Beach, um prédio inacabado que a galera ocupou, tem 9 anos, né? E eles fazendo um relato assim que os vizinhos, assim, o sonho dos vizinhos é que aquela galera saia dali. Sim, sim. Só que eles já ganharam 5 processos na justiça. E ontem eu estive lá, porque a Embasa cortou a água, né? Sim. Aí eu estive lá visitando. E um outro é ali, em frente ao o Teco do Caranguejo, que é no Patamares, que é um hotel, que a galera ocupou tem 3 anos. E eu estava lembrando, falando para eles o seguinte, que aqui em Salvador a gente tem uma tradição do povo negro resistir nessa questão da moradia. Então você tem várias comunidades negras em Salvador que estão em locais nobres da cidade, né? Você pega ali o Calabar, que lutou muito para ficar ali. Você tem na Vitória a Vila Brandão, Sim. tem o bairro da Paz em paralelo, no Alto da Pombas também, que tá ligado a Londrina. Alto das Pombas, né? Aí você tem a Polêmica, você tem Saranandá, você tem o bairro da Paz, que está no maior no metro quadrado mais caro de Salvador. Itapuã, Né? né? Então,
Isso mostra como sempre houve resistência, né? E você traz isso do Constador, você mostra a ineficiência das políticas públicas da Prefeitura de Salvador, né? Porque ali tem um parque do dinossauro e não tem política pública ligada aos moradores ali. Eles pegando esse gancho, falando da cidade, de ocupação. Segundo dados do mapa da desigualdade de Salvador, um dos piores índices de pobreza, desertições e homicídios no país. Enquanto vereador, quais suas fiscalizações e implementações de lei irá requerer para reverter esses dados e garantir a direito de cidadania para a população e atender aos seus anseios? Olha, o mandato de vereador, né, é um mandato, apesar de vereador ser um mandato parlamentar que está mais próximo da população, né, eu acho que é uma distorção muito grande de como o povo compreende o papel do vereador. Né? Na minha opinião, o povo nunca tem culpa. Né? Então, na verdade, a Câmara de Salvador é a mais antiga do Brasil. Então, a elite política, ela construiu um processo de cultura política para que as pessoas achem que o mandato de vereador para que o vereador leve asfalto para o bairro, troque a lâmpada, que melhore a infraestrutura do bairro. Né? Mas, na verdade, o papel do vereador é fiscalizar o poder executivo, é participar da elaboração do orçamento da cidade, e discutir como é que esse orçamento pode ser mais democrático no sentido de atender às demandas da população. Salvador é uma cidade preta que não consegue eleger um prefeito preto, né? A ascensão, né, dos negros nos espaços de poder, isso se reflete também na política. Né? Então, assim, não tem banqueiro negro, não tem dono de empresa, de grandes empresas, conglomerados negros. Né? Então, isso se reflete também na política. Então, é um paradoxo Salvador ser uma cidade de maioria negra. Você vai nos Estados Unidos, qualquer cidade que tenha maioria negra já tem prefeito negro, governador negro, senador negro, ministro, né? E tem empresários negros, grandes empresários negros, né? O cara que é dono o acionista da Rede Valmar é um negro. O desafio está posto, né? A cidade de Salvador um dia teve uma prefeita ou um prefeito negro. Uma prefeita negra, prefeito negro. Né? Mas não um negro apenas na cor da pele, né? É necessário também ter na cabeça um conceito de que Salvador precisa ser pensado a partir desse eixo da reparação. Né? Então a gente precisa ter uma prefeita, um prefeito negro que seja. Então a representatividade tem que ser maior do que a cor da pele. Não, eu acho que para além da cor da pele, né? Tem que ter um programa também de transformação, né? Que governe com a maioria negra. Sim. Porque assim, o que é que a gente tem? Não somente. Eu estava fazendo um debate com um vereador branco na Câmara, podcast, e eu estava dizendo assim, vocês são interessantes. Você nasce na Itatuba, no Itajará, quando chega na época da campanha, vocês vão se eleger com o voto dos negros. Né? E aí, quando chega na Câmara, vocês esquecem os negros. Né? Então, você pegar os últimos 12 anos aí, 8 anos de ACM Neto, e agora 4 de Blumenau, né? 12 anos. Quer dizer, essa turma não representa a maioria da população. Só que eu acho que a esquerda também não teve ainda a capacidade, né, de apresentar uma candidatura negra que tenha capacidade, né, de dialogar, de mobilizar essa grande massa negra que tem em Salvador para poder Traga uma representatividade forte. Não, na verdade, fazer essa transformação. na Entendeu? verdade, Eu vejo esse colapso muito no meu bairro. Eu vejo Qual é o que seu bairro? meu bairro é o Beiru Arenoso. Sou dali. Sim. Beiru, pronto. Que tem muitas pessoas que têm projetos sociais e agora elas se candidatam, né? E tipo, ela não recebe o voto do próprio povo do bairro. E vem uma galera, tipo, branca de fora e recebe esse voto e é eleita, sabe? Os brancos como se ela é assim de primeira, né? Eles até vai dança paredão e tudo mais. É.
É do povão, né? E que define o racismo é a necessidade, né? Eu te falar, como o senhor fala da questão de um prefeito negro com consciência racial, a gente teve um prefeito negro que é João Henrique, entendeu? Só que João Henrique não teve essa dinâmica, né? Não teve essa Há consciência racial. controvérsias sobre Exatamente. o Henrique ser negro. Exatamente, mas é exatamente. Nós tivemos Edivaldo Brito, Edivaldo que foi Brito também. irônico, né? Irônico. Não foi eleição indireta, Sim, digamos assim, sim. né? Mas que chegou pela mão dos brancos, né? Plena ditadura militar, ele Sim. virou prefeito, mas com indicação. Agora, como o senhor traz a questão da referência da esquerda, isso que o Carlinho fala, não sei, a questão é de se rebelar, entendeu? A gente tem figuras marcantes aqui da luta, né? De Salvador tem uma raiz. Ela é bem capacitada para ser prefeita de Salvador. E foi uma mulher, primeiro mandato, primeira eleição dela como deputada federal, faz ali de Salvador. Sim, eu conheço Vilma. E que induziu ela isso é um processo de continuidade. Luiz Alberto, eu acho que ainda não teve vida, né? Depois a homenagem merecida, né? Eu lembro que o Luiz teve o desafio da Constituinte, em 1988, ele se lançar candidato a deputado federal. Foi 4 vezes deputado federal. Sim, sim. Você observar, todas as lideranças do movimento negro passaram pelo mandato do Luiz Alberto. Depois brigaram e tal, mas todo mundo passou por ali, né? E Vilma Reis foi uma dessas pessoas, né? Que realmente teve uma votação surpreendente na eleição de 2022 para deputada federal. Ela teve 35 mil votos, São Paulo. Ela foi a candidata negra mais bem votada, né, em Salvador. Mas aí há uma dificuldade grande também nas estruturas partidárias. A dificuldade é o racismo estrutural, né, dentro dos partidos de esquerda, principalmente o PT. Quando a gente tem ali candidatos grandes nomes, brancos, com à frente de Vilma Reis, que tem uma candidatura coletiva no sentido de arrecadar fundos para manter a pré-campanha dela, enquanto outros brancos estavam sendo bem beneficiados. Então, Eu diria, eu não colocaria assim. Tudo bem, o PT é um partido hegemônico na esquerda brasileira, né? Mas eu acho que da esquerda eu não nasci. exatamente, existe uma multiplicidade O naquilo. PT em 78, 79. Então, antes do PT, outras organizações de esquerda. Eu mesmo fui militante do Partido Comunista do Brasil até 1980. Em 77 saiu em 80. Na ditadura militar. Eu acho que a esquerda, né? A esquerda brasileira, eu acho que ela termina. Aliás, o próprio Marx dizia assim, ó, as ideias dominantes da sociedade são as ideias da classe dominante. Então, o que é que ele quer dizer? Que os valores predominantes na sociedade capitalista são os valores da burguesia. Então, as organizações, todas elas, terminam de alguma forma sendo contaminadas por isso, né? No caso do Brasil, você tem essa questão do privilégio, né? Privilégio branco. Privilégio branco, né? Então, isso está presente também dentro do PT. A esquerda, em geral. Em alguma medida, se você observar bem, a maioria dos quadros de esquerda, depois do PT, ele passa a ter expressões de lideranças mais populares de outros movimentos. Né? O próprio Lula vem do movimento sindical, Benedito da Silva, né? Mas a maioria dos quadros de esquerda ela vem da onde? Do movimento estudantil. Sim. Né? Então, o movimento estudantil de pessoas brancas, né? De pessoas brancas, né? Mais recentemente começaram a surgir nas universidades coletivos negros, né? Para discutir, questionar várias questões e tal.
Então, eu acho que a gente tem um caminho ainda muito longo para poder superar esse desafio, né? É, e eu acho que talvez aí reside o fato do PT e a esquerda nunca ter ganho uma eleição em Salvador. Nem se ganhou lá atrás, né? Mas acho que essa hegemonia de direita em Salvador talvez tenha sido isso. Eu acho que a esquerda não conseguiu ainda compreender bem, né, a necessidade de ter uma candidatura que tenha a cara da maioria do povo da cidade, né? E que e construir também de outras formas, que as tradicionais também, né? Programa político, a forma de fazer campanha. Salvador tem um dos transportes públicos mais caros do Brasil. Apresenta uma frota de ônibus de péssima qualidade, com horários que se acostumam a atrasar. Aos poucos, os ônibus com ar-condicionado vêm apresentando pingueiras, infiltrações internas, enquanto o vereador, vendo essa situação de irregularidade, qual os projetos e ações que o seu mandato É, propõe. eu falei num podcast que eu participei recentemente o seguinte, que a cidade de Salvador sempre teve um grande conflito com os ônibus, com o transporte público. Você olhar a década de 30, teve quebra-quebra do bonde. O povo se revoltou e quebrou o bonde. Não tinha onde era bonde, Salvador. Em 82, teve um movimento contra a caristia, que durante uma semana quebrou os ônibus todos na cidade, um movimento de massa. E eu participei de uma experiência já como vereador do primeiro mandato. Essa foi a revolta do busão? Não, Não, ainda eu vou chegar lá, vai a chegar. revolta do Sul é 2003. 2013. Eu era, Da nossa geração. pouca gente sabe disso, mas eu fui autor do projeto de lei que determinava que os estudantes tivessem a passagem para além da sexta-feira, né, que é a semana inteira. E na época a gente fez muito movimento de mobilização. E tal. Bom, não estou dizendo que foi por isso que o movimento nasceu. Mas o fato é que eu era o autor do projeto. E o movimento da revolta do Buzu foi exatamente um dos momentos assim, de mais conflito do povo, né? Passagem cara, ônibus. Os empresários sempre teve esse mau costume de deixar os ônibus na garagem, no horário de pico, botar poucos ônibus na rua para o povo ficar ali, que nem sardinha, né? Lotado, né? Porque é com ônibus superlotado que ele ganhava um dinheiro. Siga Márcio Thiago. Diga pra gente, e para o público de casa, a juventude, principalmente, quais suas indicações sobre a efetivação de políticas públicas para a juventude periférica e preta da sociedade? Olha, em 2011, nós aprovamos na Câmara um projeto de minha autoria, que é o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude, ele tem várias propostas de política pública para a juventude em várias áreas, né? No campo da cultura, né? No campo da cultura, você sabe que em Salvador, né, existe muitas manifestações culturais, né, que tem a juventude como protagonista, sem nenhum tipo de apoio do poder público. Né? Você tem uma política assim, de editais da Fundação Gregório de Matos que, né, atinge uma bolha, né? Não consegue ser uma política mais em escala, né? Como a gente precisa em Salvador. Né? Salvador precisa criar um programa semelhante a um programa que tem no Estado, que é de oportunidade de primeiro emprego. Esse programa no Estado do primeiro emprego já beneficiou mais de 20 mil pessoas. Né? Então, eu acho que a prefeitura podia oportunizar, por exemplo, né, um programa dessa natureza para que jovens que saem do ensino médio, né, que estão na universidade, na faculdade, pudessem, por exemplo, participar de um programa dessa natureza, teria uma renda de um salário mínimo, como é no Estado. O Estado tem, inclusive, acesso ao plano de saúde, né? Então, um programa municipal, eu acho que a prefeitura deveria desenvolver cursos profissionalizantes desse cara, não criar um programa que capacita meia dúzia de pessoas e dizer que isso aí é um problema, porque assim, a gente precisa de programas robustos para poder garantir que essa juventude, né, tenha a oportunidade para poder a gente
não está perdendo essa juventude como a gente tem perdido, né? Então, assim, a cada final de semana, há décadas, né? Você vê aí uma parte da nossa juventude morrendo, né? Morrendo e, portanto, eu acho que eu vou estar chegando na Câmara para regulamentar esse projeto de Estatuto de Juventude, porque ele é bem abrangente na área da cultura, na área de esporte, lazer, né? E, sobretudo, nessa possibilidade de ter acesso ao primeiro emprego.